Falaram que aquele pedaço de chão não prestava para nada, do mesmo jeito que comentavam sobre ela, desprovida de moradia, recursos e companhia. Márcia ficou sozinha apenas com um lote de solo árido no término do caminho. Uma herança que mais parecia punição, porém algumas terras não estão extintas, apenas aguardam alguém que se negue a abandonar a luta. O comunicado chegou numa quinta-feira ensolarada, causando rachaduras no solo. Estava na cozinha da residência da sogra quando o tabelião surgiu. Sujeito franzino, traje sombrio mesmo sob o calor intenso, maleta de couro sob o braço. Possuía aquela postura de quem transporta documentos relevantes e observa pessoas humildes como se fossem invisíveis. Senhora Márcia, o falecido deixou o inventário. Meu esposo havia partido há 21 dias. Ainda percebia seu odor nas vestes que lavava entre lágrimas. Ainda despertava durante a madrugada, imaginando que ele repousava ao meu lado. Seu corpo descansava no campo santo da comunidade, porém a ausência habitava comigo, opressiva como rocha sobre o peito. O cômodo da sogra encheu rapidamente, parentes distantes, sobrinhos, indivíduos que mal conhecia, todos focados naqueles documentos. Ninguém dirigia o olhar em minha direção. Estava acomodada num canto, dedos entrelaçados sobre o colo, vestimenta negra que havia sido do sepultamento e permanecia sendo meu traje de luto. O tabelião iniciou a leitura. A residência principal coube ao parente mais velho. As propriedades férteis, com rebanho e pastagem exuberante, para o outro familiar. O capital guardado no banco repartido entre os sobrinhos, a caminhonete, os móveis, até as ferramentas. Tudo possuía destinatário específico, exceto meu nome. Escutava calada, percebia os olhares laterais, aquele contentamento discreto de quem sempre me considerou insignificante e agora obtinha confirmação registrada. A sogra sequer disfarçava, lábios comprimidos, satisfeita. Quando o tabelião concluiu a distribuição de tudo que possuía valor, fez uma pausa, folheou mais uma página, e para consorte Márcia Soares da Silva fica a propriedade no Vale dos Cardos. Silêncio. Depois, uma gargalhada contida. Partiu do cunhado mais jovem, aquele que sempre me considerou como se fosse criada na própria residência. Vale dos Cardos, ele ecoou como se fosse gracejo. Aquilo nem solo é pedregulho e vegetação ressequida. A sogra cruzou os braços. Pelo menos agora você possui onde tombar sem vida, Márcia. Ninguém gargalhou alto, mas sentiu o escárnio interno de cada um. O desdém dispensa som. Mora no modo como a pessoa te encara ou deixa de encarar. Assinei o documento que o tabelião me apresentou, mão firme, pois dignidade era a única coisa que me restava. Levantei, peguei minha sacola de tecido e abandonei aquela residência sem pronunciar palavra. Na estrada de terra, com a poeira avermelhada acendendo a cada movimento, jurei baixinho, apenas para mim e para o Criador, jamais vou necessitar de alguém novamente. A viagem até o Vale dos Cardos consumiu praticamente o dia inteiro. Peguei carona com José da Silva, caminhoneiro que ia entregar mercadoria próximo à fronteira. Ele tentou dialogar, mas eu apenas queria contemplar pela janela, observar o mundo passar, deixar aquela humilhação para trás. Quanto mais avançávamos, mais árido tornava-se tudo. O verde desapareceu. Surgiu o cinza, o castanho, o amarelo queimado do capim morto, cerca tombada, construção abandonada, árvore distorcida, solo que parecia ter desistido. É aqui, José da Silva indicou. Desci da cabine com minha trouxa de vestimentas e observei. A propriedade era modesta, uns 2, 3 alqueires no máximo. A construção era de taipa, cobertura meio desabada de um lado, janela sem vidraça, porta torta suspensa numa dobradiça enferrujada. O terreiro frontal era apenas terra batida e pedregulhos, nenhuma árvore, nenhuma sombra. Atrás, o que deveria ser plantação era mato espinhoso, seco, hostil. A cerca jazia no solo. O curral vazio parecia ossatura de animal morto. Não havia som algum, nem vento, nem ave, nem cigarra, só silêncio. Aquele tipo de silêncio que machuca. José da Silva permaneceu me observando sem saber o que expressar. A senhora vai permanecer mesmo? Vou. Ele coçou a barba. Tem cisterna? Apontei para um buraco coberto por tábuas apodrecidas no canto do terreiro. Não sei se contém água. Ele suspirou, retirou o boné, recolocou. Se necessitar de alguma coisa, envie o recado com alguém que passar por aqui. Obrigada, José. Vi a caminhonete desaparecer na curva da estrada. A poeira permaneceu suspensa no ar por um período, depois assentou e permaneci sozinha. Entrei na construção devagar,
como quem visita a sepultura. O piso era de terra batida. Havia um fogão a lenha quebrado, uma mesa antiga de 3 pernas, resto de palha no canto que devia ter sido leito de alguém muito tempo atrás. Teia de aranha em todo canto, odor de mofo, de abandono, de coisa que ninguém quis, igual a mim. Sentei no piso e encostei as costas na parede que ainda permanecia firme, a mais sólida da construção toda. Foi aí que desabei em pranto. Chorei pelo meu esposo que me deixou sem nada. Chorei pelos anos que passei ouvindo que eu não prestava para nada. Chorei pela humilhação no cômodo daquela gente. Chorei por estar ali naquele fim de mundo sem saber o que fazer. Porém, no meio do pranto, algo nasceu. Fúria. Fúria boa, fúria que ergue. Porque se eles imaginavam que eu ia desistir, estavam equivocados. Se imaginavam que eu ia retornar de cabeça baixa, pedindo favor, estavam equivocados. Esse solo podia ser árido, podia ser esquecido, podia ser o lugar onde ninguém queria estar. Mas agora era meu, e eu ia fazer ele valer alguma coisa, nem que fosse só para provar que eles erraram sobre mim. Limpei o rosto com as costas da mão, levantei, peguei uma vassoura antiga que encontrei jogada e comecei a varrer. A poeira subia, grudava na garganta, ardia nos olhos, mas não parei. Varri até a construção ficar respirável, até o piso aparecer, até meus braços doerem. Quando o sol começou a descer, acendi uma fogueira ao lado de fora com gravetos secos. Cozinhei um pouco de arroz que trouxe na trouxa. Comi, observando o céu alaranjado transformando-se em roxo. As estrelas começaram a surgir, muitas, mais do que eu já tinha contemplado na vida. E foi aí, debaixo daquele céu imenso e daquele silêncio profundo, que senti algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava me ordenando o que fazer. Ninguém estava me diminuindo, ninguém estava me vigiando. Estava sozinha. Mas talvez isso fosse liberdade. Deitei num canto da construção sobre minha trouxa coberta por um pano velho e dormi sem sonho, sem medo, só o cansaço levando embora o peso do dia. Quando acordei, o sol já estava alto e a terra continuava lá esperando. Os primeiros dias foram de desistência disfarçada de obstinação. Despertava com o corpo dolorido, olhava ao redor e pensava, o que estou fazendo aqui? Porém não havia para onde retornar. E dignidade, quando é tudo que possuímos, transforma-se em combustível. Comecei pelo básico, consertar a porta, tapar os buracos da cobertura com folhas de zinco antigas que achei jogadas atrás da construção, amarrar com arame. Não ficou bonito, mas parou de entrar vento e bicho. A parte mais difícil era a água. A cisterna no terreiro parecia seca. Joguei pedra lá dentro e o som demorou. Quando veio foi oco, seco mesmo. Teria que buscar água no córrego a quase meia hora de caminhada carregando lata na cabeça. Fiz isso durante 3 dias. Ida e volta. Ida e volta. As mãos bolhavam, os pés rachavam, o sol do meio-dia castigava sem dó. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso de canto da sogra, da gargalhada contida do cunhado, do jeito que o tabelião nem me olhou nos olhos quando leu meu nome, e voltava a andar. Foi no 4º dia que aconteceu a primeira coisa estranha. Estava limpando um canto da construção perto da parede dos fundos, quando a vassoura bateu em algo duro debaixo da terra batida. Ajoelhei, escavei com as mãos. Era um baú pequeno de madeira escura, trancado com um cadeado enferrujado. Meu coração bateu mais rápido. Peguei uma pedra e bati no cadeado até ele ceder. Abri devagar, quase com medo do que ia encontrar. Não havia ouro, não havia dinheiro, havia sementes. Pacotinhos de pano amarrados com barbante, cada um com o nome bordado à mão: feijão, milho, abóbora, melancia, quiabo. As sementes estavam secas mas inteiras, guardadas com cuidado, como coisa preciosa. Embaixo dos pacotes, um papel dobrado, amarelado pelo tempo. Abri com cuidado. Era uma carta, letra tremida de alguém que escrevia pouco. Para quem vier depois de mim, esta terra já foi boa. A nascente ainda está viva. Só precisa de quem acredite. Não desista. A terra nunca desiste da gente. Antônio Carlos, 1967. Segurei o papel entre os dedos e algo apertou no meu peito. Alguém tinha vivido aqui, tinha plantado, tinha acreditado e tinha guardado essas sementes como promessa de futuro. Olhei para os pacotinhos, peguei um na mão, senti o peso leve das sementes dentro do pano. Nascente, dizia a carta. Mas onde? Passei o resto do dia procurando. Andei cada palmo daquele terreno seco, prestando atenção em tudo, no chão, nas pedras, no mato. Nada. Só terra rachada e espinho.
Quando o sol começou a descer, sentei perto de uma árvore morta no fundo do terreno. Estava cansada, com sede, com vontade de chorar de novo. Foi aí que ouvi: passarinho. Não um, vários. Numa região onde não tinha verde, não tinha sombra, não tinha nada, passarinho cantando. Levantei devagar, segui o som. Eles estavam pousados num amontoado de pedras grandes cobertas de musgo. Entre as pedras crescia um capim diferente, mais verde, mais vivo. Cheguei perto, ajoelhei, coloquei a mão no chão. Estava úmido. Cavei. As pedras eram pesadas, mas consegui afastar algumas. E lá, escondida embaixo de anos de abandono e esquecimento, uma finíssima linha de água brotava da terra. Nascente. Fina como um fio, mas clara, limpa, viva. Me abaixei e bebi direto da mão. A água era fria, tinha gosto de terra boa, de coisa que resiste. Sentei ali do lado e fiquei observando aquele fio d'água. A terra nunca desiste da gente. Talvez Antônio Carlos estivesse certo. Naquela noite não dormi direito. Ficava pensando, planejando. Pela primeira vez desde que cheguei, senti algo diferente de cansaço, esperança. Pequena, frágil, mas viva. No dia seguinte, caminhei até a vila mais próxima. Levava comigo uma toalha bordada que tinha trazido na trouxa, uma das poucas coisas que eram minhas de verdade. Na venda do João Batista, troquei a toalha por um pedaço de lona, arame e pregos. Ele me olhou com desconfiança. Você tá mesmo indo morar no vale? Tô. Ele balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Na volta, passei pela casa de Dona Benedita, uma viúva que morava sozinha numa casinha de porta azul. Ela estava no quintal, regando uns pés de coentro. Dona Benedita, ela se virou. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco preso num coque, mãos fortes de quem trabalha. Você é a moça que tá no vale? Não era pergunta. Sou. Ela me olhou de cima a baixo, não com desprezo, com curiosidade. Precisa de ajuda. Engoli seco. Dignidade e necessidade brigavam dentro de mim. Preciso aprender a plantar. Ela largou o regador. Entra. Vou fazer um café. Dona Benedita me ensinou mais naquela tarde do que eu tinha aprendido a vida inteira. Me ensinou que terra boa não é a que parece bonita, é a que tem água por perto. Que semente precisa de 3 coisas: terra fofa, água na medida e paciência. Que tem época certa para tudo. Você tem jeito de quem não desiste fácil, ela disse, me olhando nos olhos. Isso vale mais que terra boa. Quando saí de lá, ela me deu mudas de tomate e pimentão. Planta perto da nascente e volta aqui semana que vem. Vou te ensinar mais. Voltei pro vale com a lona, o arame e as mudas. E pela primeira vez senti que não estava completamente sozinha. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Limpei ao redor da nascente, protegi com pedras, fiz uma canaleta rasa para a água não se perder. Cavei a terra dura até as mãos sangrarem. Plantei as sementes de Antônio Carlos com cuidado, como quem planta promessa. As mudas de Dona Benedita foram pro canteiro perto da construção. Regava tudo no fim da tarde, quando o sol perdia força, e esperava. Foi nessa época que o menino apareceu. Devia ter uns 10 anos, magro, pé descalço, calção remendado. Ficou parado na beira do terreno me olhando trabalhar. Que é? Perguntei sem parar de cavar. A senhora precisa de ajuda? Parei, olhei para ele. Por quê? Quem te mandou? Ninguém. Só tava passando. Mentia. Criança do interior não passa por lugar nenhum à toa. Como é seu nome? Paulinho. Paulinho o quê? Ele deu de ombros. Só Paulinho. Fiquei olhando para ele. Tinha alguma coisa nos olhos daquele menino, algo que eu conhecia, solidão, falta de lugar. Sabe mexer com terra? Ele acenou que sim. Então pega aquela enxada ali e vem me ajudar. Ele veio. Trabalhou calado o resto da tarde. Quando o sol desceu, ofereci um prato de comida. Ele comeu rápido, com fome de quem não sabia quando ia comer de novo. Pode voltar amanhã se quiser, falei. Ele limpou a boca com as costas da mão. Posso? Pode. E voltou. Todo santo dia Paulinho aparecia, ajudava a regar, a arrancar mato, a consertar cerca. Não falava muito, mas trabalhava firme. E aos poucos a terra foi respondendo. Primeiro brotaram as mudas de tomate. Depois os primeiros pés de feijão. Depois uma abóbora pequenininha, verde clara,
brilhando no meio da terra escura. Cada broto era uma vitória. E pela primeira vez em muito tempo, eu acordava querendo ver o que ia acontecer. Mas a esperança, eu ainda não sabia, também chama atenção. E nem toda atenção é boa. Foi Dona Benedita quem me avisou. Eu tinha ido à vila trocar ovos que uma galinha choca, presente dela, tinha começado a botar. Na venda do João Batista, enquanto ele pesava os ovos, Dona Benedita entrou apressada. O rosto dela estava diferente, preocupado. Márcia, preciso falar com você. Saímos para fora. O sol do meio-dia castigava a rua de chão batido. 2 homens conversavam encostados numa caminhonete velha. Pararam de falar quando passamos. O que foi? Dona Benedita baixou a voz. O fazendeiro Santana tá fazendo perguntas sobre você. Senti o estômago apertar. Que tipo de pergunta? Sobre a terra, sobre a nascente, sobre quanto tempo você pretende ficar. Fazendeiro Santana, todo mundo na região conhecia. Dono de quase tudo, gado, terra, gente. Homem grande, voz grossa, bigode grisalho. Do tipo que não pede, ordena, e espera ser obedecido. Porque ele se importa com minha terra. Dona Benedita olhou para os lados antes de responder. A nascente do vale alimenta o lençol que passa pelas terras dele. Se você conseguir fazer aquilo produzir, valoriza tudo ao redor. Ele vai querer comprar, ou pior. Pior como? Ela não respondeu, só segurou meu braço com força. Cuidado, menina. Homem poderoso não gosta de ver pobre prosperando. Mexe com o que ele acha que é a ordem natural das coisas. Voltei pro vale com o coração apertado. Paulinho estava regando os pés de milho que tinham brotado na semana anterior. Quando me viu chegar, largou a lata. Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Mentia mal. Ele sabia, mas não insistiu. Passamos o resto do dia trabalhando em silêncio. Eu tentava não pensar no fazendeiro, mas era difícil. Cada barulho de carro na estrada me fazia olhar. Cada voz ao longe me deixava tensa. Quando a noite caiu e Paulinho foi embora, tranquei a porta, coisa que nunca tinha feito antes. Deitei no giral que tinha montado, mas não consegui dormir direito. Ficava ouvindo o vento, o ranger da madeira, o silêncio pesado do mato. E foi no meio da madrugada que ouvi outro som, motor de carro vindo devagar pela estrada de chão. Levantei. Meu corpo inteiro estava em alerta. Fui até a janela sem fazer barulho e espiei pela fresta. Um jipe parou na frente do terreno. Faróis acesos, motor ligado. Alguém desceu, pela silhueta era homem alto, chapéu na cabeça. Ficou parado ali, olhando para a construção. Não se mexia, só olhava. Meu coração batia tão forte que doía. Ele deu alguns passos pro terreiro, parou de novo, depois voltou pro carro. Antes de entrar, jogou algo no chão. O jipe deu ré e foi embora. A poeira vermelha ficou suspensa nos faróis até o carro sumir na curva. Esperei. Respiração presa, mãos tremendo. Quando o silêncio voltou, saí devagar. Peguei a foice que ficava encostada na parede e fui até o terreiro. No chão, onde o homem tinha jogado, havia uma coisa. Me abaixei, peguei. Era uma cruz pequena de madeira amarrada com arame farpado. Gelei. Isso não era aviso, era ameaça. Não dormi o resto da noite. Fiquei sentada no escuro, foice no colo, olhando a porta. Quando o sol nasceu, Paulinho chegou e me encontrou do mesmo jeito. Dona Márcia. Olhei para ele. Devia estar com cara de quem tinha visto assombração. Que foi? Mostrei a cruz. Ele ficou pálido. Foi o fazendeiro. Como você sabe? Todo mundo sabe. Quando ele quer alguém fora da terra, manda aviso assim. Igual fez com seu Edmundo 2 anos atrás. E o que aconteceu com seu Edmundo? Paulinho desviou o olhar. Ele saiu. E se ele não tivesse saído? Silêncio. Paulinho olhou para mim com olhos de quem sabia mais do que devia saber. Teve um incêndio. Disseram que foi acidente. Senti a fúria subir, aquela fúria boa de quem já foi pisada demais. Eu não vou sair, Paulinho. Mas Dona Márcia. Não vou. Ele abriu a boca para discutir, mas algo no meu rosto o fez calar. Peguei a cruz de madeira e joguei longe no mato. Vamos trabalhar. 3 dias depois, o fazendeiro apareceu pessoalmente. Era fim de tarde. Eu estava colhendo os primeiros tomates, vermelhos e firmes,
quando ouvi o motor. Dessa vez o jipe veio devagar, sem se esconder. Parou na frente. Desceram 2 homens. Um era o fazendeiro, barrigudo, camisa social aberta no peito, chapéu de couro, bota cara. O outro era capanga, moço, olhar duro, mão sempre perto da cintura. Paulinho estava comigo, ficou grudado do meu lado. O fazendeiro caminhou até a cerca caída, olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Então é você a viúva do Silva? Não era pergunta. Sou. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo suado e colocou de volta. Tá tentando fazer essa terra produzir? Não tô tentando. Tô fazendo. Ele deu um sorriso torto. Terra aqui não presta. Todo mundo sabe. Vai gastar saúde e dinheiro à toa. É minha saúde. Meu dinheiro. Seu dinheiro. Ele riu. Pelo que sei, você não tem dinheiro nenhum. O capanga riu também, baixo, maldoso. Segurei firme o cesto de tomates. O que o senhor quer? O fazendeiro cuspiu no chão. Vim fazer uma proposta. Compro essa terra de você. Pago justo, 2.000. 2.000. Era quase nada. Menos que nada. Não tá à venda. O sorriso dele sumiu. Não entendeu. Não é oferta que se recusa. Eu recusei. Ele deu um passo à frente, ficou do outro lado da cerca caída, me olhando de cima. Você não sabe com quem tá lidando, mulher. Sei. Com um homem que tá com medo de eu fazer essa terra valer mais que a dele. O silêncio que caiu foi pesado. O capanga colocou a mão na cintura. Paulinho apertou minha manga. O fazendeiro me encarou, olho no olho, tentando me quebrar só com o olhar. Mas eu tinha sido quebrada antes por gente que eu amava. Esse homem era estranho. Não tinha poder sobre mim. Segurei o olhar. Ele cuspiu de novo. Vai se arrepender. Virou as costas, voltou pro jipe. O capanga ficou mais um pouco me olhando. Depois seguiu. O carro foi embora levantando poeira. Paulinho soltou minha manga. Dona Márcia, a senhora foi muito corajosa. Eu estava tremendo, mas não ia deixar ele ver. Ou muito boba. Ainda não sei. Naquela noite não consegui comer. Fiquei sentada na soleira da porta, olhando o céu estrelado, pensando. Talvez fosse hora de desistir. Vender. Sair. Começar em outro lugar. Mas para onde? E começar o quê? Olhei para os pés de milho balançando no vento, para os tomates pendurados nas plantas, pro canteiro de abóbora crescendo firme. Aquilo ali era meu. Pela primeira vez na vida eu tinha algo que era meu de verdade. Não ia entregar. A vingança do fazendeiro veio uma semana depois. Acordei com cheiro de fumaça. Pulei do giral, corri para fora. A plantação estava pegando fogo. Não tudo, só uma parte. Os pés de milho, as abóboras. Chamas baixas, mas se espalhando rápido com o vento seco da madrugada. Gritei. Corri. Peguei baldes, lata, qualquer coisa. Busquei água da nascente. Jogava. Corria. Jogava de novo. Minhas mãos queimavam. Meu rosto ardia. A fumaça entrava nos pulmões, mas eu não parava. Quando consegui apagar, o sol já estava nascendo. Sentei no chão no meio da terra queimada e olhei o estrago. Metade da plantação perdida. Meses de trabalho. Cinza. E foi aí, exausta, suja de fuligem e terra, que comecei a chorar. Não de medo. De cansaço. De solidão. De perceber que talvez eles estivessem certos. Talvez eu não servisse para nada mesmo. Fiquei ali sentada no meio da terra queimada até o sol ficar alto. As lágrimas tinham secado, mas o vazio continuava. Olhava para os pés de milho carbonizados, para as folhas de abóbora retorcidas pelo fogo, e sentia algo pior que fúria, desistência. Aquela sensação de que não adianta lutar, de que o mundo foi feito pra gente como eu perder sempre. Ouvi passos. Paulinho vinha correndo pela estrada. Quando me viu, parou. O rosto dele ficou branco. Dona Márcia. Ele olhou ao redor pro estrago. Para mim. De volta pro estrago. Então fez uma coisa que me surpreendeu. Entrou no meio da terra queimada e começou a cavar com as mãos. Que é que você tá fazendo, menino? Ele não respondeu. Continuou cavando. Puxou algo da terra, um pé de abóbora pequeno, meio chamuscado, mas com raiz inteira. Olha, esse aqui tá vivo. Colocou a muda de lado e continuou procurando. Achava um pé,
arrancava com cuidado, colocava de lado. Outro. Mais outro. Eu fiquei olhando sem conseguir me mexer. Depois de um tempo ele parou. Tinha umas 10, 12 mudas no chão. Machucadas, mas vivas. Ele olhou para mim. A gente replanta. Paulinho. A gente replanta, ele repetiu firme. E tinha algo nos olhos dele, esperança, obstinação, coisa que eu tinha perdido naquela manhã. Levantei devagar. As pernas tremiam. Fui até onde ele estava. Peguei uma das mudas. A raiz estava suja, mas forte. Replanta, murmurei. Isso. Começamos ali mesmo. Cavamos novos buracos longe da área queimada. Replantamos cada muda que tinha sobrevivido. Regamos com a água da nascente. Trabalhamos em silêncio. O sol subia, castigava, mas a gente não parava. Foi no meio da manhã que ouvi outro barulho. Passos. Vários. Olhei. Dona Benedita vinha pela estrada, e não vinha sozinha. Trazia 3 mulheres da vila, cada uma carregando algo, mudas, sementes, ferramentas. Soube do que aconteceu, disse Dona Benedita sem rodeio. Vinha ajudar. Minha garganta apertou. Dona Benedita, eu. Não precisa falar nada. Ela colocou um cesto no chão. Dentro tinha mudas de pimentão, couve, alface. A gente planta de novo. E dessa vez de noite alguém fica de olho. As outras mulheres acenaram. Uma delas, Dona Neuza, que eu conhecia de vista, se aproximou. Meu marido pode vir também. Trazer o cachorro. Ninguém mais põe fogo aqui. Fiquei parada olhando para elas. Gente simples, pobre como eu, mas ali de pé oferecendo o que tinham. Não consegui segurar. Chorei de novo, mas dessa vez não era desistência. Era outra coisa. Gratidão, pertencimento, a sensação de que eu não estava mais sozinha. Trabalhamos o dia inteiro. Dona Benedita me ensinou a fazer cobertura morta para proteger as raízes do sol. Dona Neuza trouxe esterco de galinha. Terra precisa comer também, ela disse. A filha dela, moça nova, ajudou Paulinho a consertar a cerca com arame novo. Quando o sol desceu, a plantação estava renascida. Não igual, menor, mas viva. Dona Benedita fez café no meu fogão. A gente sentou no terreiro tomando em canecas velhas, olhando o céu ficar alaranjado. Por que vocês fizeram isso? Perguntei. Dona Benedita deu um gole antes de responder. Porque a gente sabe o que é apanhar da vida. E sabe que sozinha a gente quebra, mas junto. Ela bateu as mãos fazendo barulho. Junto a gente aguenta. Dona Neuza concordou com a cabeça. E por que o fazendeiro acha que manda em tudo? Já tá na hora de alguém mostrar para ele que não. Fiquei olhando para elas, mulheres calejadas, mãos grossas, rosto marcado de sol. Guerreiras silenciosas, igual a mim. Naquela noite o marido de Dona Neuza, seu Geraldo, veio com um cachorro, um vira-lata grande, meio lobo, que latia para qualquer sombra. Montamos um esquema. Cada noite alguém diferente ficava de olho protegendo. Passou uma semana, 2. Ninguém veio. As plantas cresceram. Os tomates ficaram gordos. O feijão floresceu. As abóboras se espalharam pelo chão como promessas amarelas. E eu, pela primeira vez, comecei a acreditar que ia dar certo. Foi num sábado que tudo mudou de novo. Eu tinha ido à vila vender a primeira colheita, tomates, pimentões, abóbora pequena. Montei uma barraquinha na feira do lado de Dona Benedita. O movimento era bom. Gente parava, olhava, comprava, principalmente quando via o preço, mais barato que as outras barracas. Vendi quase tudo. Estava guardando dinheiro, poucas notas amassadas, algumas moedas, quando uma sombra cobriu a barraca. Olhei. Era o fazendeiro. Não estava sozinho, 3 homens com ele, todos de chapéu, todos grandes. O burburinho da feira diminuiu. As pessoas olhavam de canto, fingindo que não viam. Vim ver com meus próprios olhos, ele disse pegando um tomate. Apertou. Quem diria? A terra morta deu fruto. Fiquei em pé. Deu. E vai continuar dando. Ele jogou o tomate de volta no cesto. Sabe o que eu acho? Acho que você tá mexendo com coisa errada. Ninguém faz terra seca produzir assim tão rápido, a não ser que tenha ajuda. Dona Benedita levantou da barraca dela. Que tipo de ajuda, fazendeiro? Ele olhou para ela, sorriso maldoso. Do tipo que não se fala alto. Do tipo que gente benta não se mete.
Entendi. Ele estava espalhando que eu fazia macumba, bruxaria, coisa do demônio. Na vila esse tipo de boato pega, espalha, mata a reputação, e era exatamente o que ele queria. Não tem nada de errado com minha terra, falei firme. Só tem trabalho, suor e fé em Deus. Fé. Ele cuspiu. Você não pisa em igreja faz quanto tempo? Era verdade. Desde que o esposo morreu eu não ia. Minha fé não precisa de igreja. Então é isso mesmo. Ele olhou para os homens ao redor. Mulher sozinha, terra que não devia dar nada dando, não pisa em igreja, tá na cara. Dona Benedita deu um passo à frente. Fazendeiro, o senhor tá falando besteira e sabe disso. Tô. Ele deu um sorriso. Então por que ninguém mais compra dela? Foi aí que percebi. As pessoas que tinham parado na minha barraca estavam indo embora sem comprar, olhando para trás com medo. O fazendeiro tinha envenenado tudo. Ele virou as costas satisfeito. Boa sorte vendendo, Dona Márcia. Vai precisar. Foram embora. Deixaram silêncio. Olhei pro cesto de tomates, pros pimentões, pras abóboras. Ninguém mais chegou. A feira continuou, mas minha barraca virou ilha. Voltei pro vale com tudo que tinha levado. Paulinho me esperava no terreiro. Não vendeu. Não. Por quê? Não respondi. Só entrei na construção e sentei no chão. Ele ficou na porta sem saber o que fazer. Dona Márcia, a gente não vai desistir, vai. Olhei para ele, criança magra, descalça, mas com olhos cheios de esperança. Esperança que tinha crescido comigo, com a terra, com a ideia de que era possível. Não podia tirar isso dele. Não vamos, respondi. Só preciso pensar. Ele entrou, sentou do meu lado. Ficamos ali quietos enquanto o sol entrava pela janela e fazia quadrados de luz no piso de terra. E foi ali, naquele silêncio, que eu decidi. Se a vila não queria comprar, eu ia vender em outro lugar. Se o fazendeiro queria guerra, ia ter. Mas do meu jeito, no jeito de quem não tem nada a perder. E quem não tem nada a perder é perigoso. Porque não tem medo. A mudança veio devagar, mas veio. Comecei a vender fora da vila. Pegava carona com José da Silva até a cidade maior 2 horas dali. Montava barraca na feira de lá onde ninguém conhecia o fazendeiro, onde ninguém sabia das histórias. Os produtos vendiam. As pessoas gostavam. Que tomate vermelho! Essa abóbora tá linda. De onde vem isso? Do Vale dos Cardos, eu respondia. Com orgulho. O dinheiro começou a entrar. Pouco, mas entrava. Comprei mais sementes, arame novo para a cerca, telhas para terminar a cobertura, um fogão melhor. E mais importante, comprei dignidade de volta. Paulinho continuava vindo todo dia. Agora trazia a irmã menor, Janaína, uma menina de uns 7 anos, quieta, de olhos grandes. Ela ajudava a regar, a colher, a separar. Dona Benedita aparecia aos sábados, trazia receitas novas, ensinava a fazer conserva, a guardar semente. O vale estava virando outra coisa. Não era mais terra morta, era lar. Mas a paz durou pouco. Foi numa tarde de céu carregado que eu vi. Estava voltando da nascente com baldes cheios quando ouvi barulho de motor. Não era a estrada principal, era dentro do terreno, do outro lado. Larguei os baldes e corri. 3 homens. 2 eu não conhecia. O terceiro era o capanga do fazendeiro. Eles estavam mexendo na cerca, cortando arame, marcando árvores com tinta vermelha. Que vocês estão fazendo aqui? O capanga se virou. Sorriso torto. Demarcação. Demarcação de quê? Essa terra é minha. Ele cuspiu. Tem certeza? Tirou um papel do bolso, abriu, mostrou. Era um documento, mapa, coordenadas, carimbos oficiais. Segundo esse levantamento novo, a divisa passa aqui. Ele apontou. Quer dizer que 2 alqueires do seu terreno, incluindo a nascente, estão na verdade dentro da propriedade do fazendeiro. Meu mundo girou. Isso é mentira. Tá no papel. Assinado. Carimbado. Arranquei o documento da mão dele, olhei. Não entendia nada daqueles números, daquelas linhas, mas entendia a intenção. Vocês falsificaram isso. Falsificar. Ele riu. Cuidado com acusação pesada, Dona Márcia. Pode dar cadeia. Os outros 2 homens continuavam trabalhando, marcando, cortando, como se eu não estivesse ali.
Saiam da minha terra. O capanga deu um passo para frente. Não é sua terra. Não mais. Olhei ao redor. Estava sozinha. Paulinho tinha ido embora mais cedo. Dona Benedita não viria hoje. 3 homens grandes, armados, dava para ver o volume na cintura. E eu? Mas fúria é combustível forte. Eu falei para sair. Peguei a enxada que tinha deixado perto da cerca. O capanga riu. Vai fazer o que com isso? Vou começar por você. O riso dele morreu. A gente ficou se encarando. O vento começou a soprar mais forte. Tinha cheiro de chuva vindo. Um dos homens chamou: vamos embora. Já marcamos o que tinha que marcar. O capanga cuspiu perto do meu pé. Isso não acabou. Foram embora, mas deixaram as marcas vermelhas nas árvores, nas estacas, como feridas abertas na minha terra. Quando o barulho do motor sumiu, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão ainda segurando a enxada, e o céu abriu. Chuva. Não aquela chuva mansa que molha e passa, mas a outra, pesada, violenta, que cai como castigo. Corri para a construção, mas já estava ensopada. Dentro o telhado novo aguentava, mas goteiras abriam em cantos antigos. Peguei panelas, baldes, tudo o que tinha. Espalhei pelo piso. O barulho da chuva na telha era ensurdecedor. Sentei num canto seco, abraçada nos joelhos. E foi ali, com o mundo desabando lá fora, que eu senti medo de verdade. Não do fazendeiro, não dos homens, mas de perder. De ter lutado tanto, suado tanto, acreditado tanto, para no final perder do mesmo jeito. A chuva continuou a noite toda. Trovões rachavam o céu. Relâmpagos iluminavam tudo por segundos, mostrando a terra virando lama, a plantação curvada pelo peso da água. Não dormi. Fiquei ali ouvindo, esperando o dia raiar. Quando amanheceu, saí. O estrago era grande. Parte da cerca tinha caído com a enxurrada. A horta perto da construção estava alagada. Alguns pés de tomate tinham tombado. A terra estava tão molhada que afundava. Mas a nascente estava diferente. Corri até lá. A água que era fio agora era córrego, forte, clara, correndo entre as pedras. A chuva tinha alimentado o lençol e a terra, em vez de morrer afogada, estava bebendo, renovando. Ajoelhei ali na lama e coloquei as mãos na água fria. Talvez ainda houvesse esperança. Foi Paulinho quem trouxe a notícia. Chegou correndo 2 dias depois da chuva, ofegante. Dona Márcia! Dona Márcia! Que foi, menino? O fazendeiro, ele vai contestar o testamento. Gelei. Como assim? Minha mãe ouviu na venda. Ele arrumou um advogado. Vai dizer que o testamento foi feito errado, que a terra nunca foi do seu marido, que é dele desde sempre. Sentei num toco. Era isso então. Ele não ia só roubar a nascente, ia roubar tudo. Paulinho sentou do meu lado. O que a senhora vai fazer? Olhei para ele, para Janaína que tinha vindo junto segurando a mão do irmão, para a terra que estava renascendo ao redor. Vou lutar. Como? Não sei ainda. Mas vou. Naquela noite algo estranho aconteceu. Eu estava deitada tentando dormir quando ouvi, voz baixa, como sussurro. Levantei, escutei. Vinha de fora, da direção da nascente. Peguei a lamparina, saí devagar. A noite estava clara, lua cheia fazendo sombras duras no chão. Caminhei até a nascente. A água corria, brilhava sob a lua. E ali, parado do outro lado, havia um vulto. Meu coração disparou. Quem tá aí? O vulto não se mexeu. Eu disse, quem tá aí? Ergui a lamparina. A luz iluminou. Era uma mulher velha, muito velha. Roupas escuras, cabelo branco solto, pele enrugada como casca de árvore. Ela me olhava sem medo, sem pressa. Você é Márcia, disse. Não era pergunta. Sou. E a senhora? Ela sorriu, um sorriso que mostrava poucos dentes. Meu nome não importa. Importa que eu conhecia Antônio Carlos. O nome do homem que tinha deixado as sementes. Como era minha irmã. Ela se aproximou devagar. Os pés descalços não faziam barulho na terra. Ele acreditou nessa terra igual você. E foi pisado igual você tá sendo. Por que a senhora tá me contando isso? Ela parou na beira da nascente, olhou para a água. Porque tem coisa aqui que você ainda não viu. Coisa que pode mudar tudo. Que coisa?
Ela apontou o profundo do mato, onde o terreno ficava mais fechado, mais escuro. A Capela Velha. Você já foi lá? Que capela? A que fica no fim da sua terra. Antes de ser Vale dos Cardos, esse lugar tinha outro nome, Santa Cruz da Esperança. Tinha uma capela pequena, antiga. Balancei a cabeça. Nunca vi capela nenhuma. Porque tá escondida, coberta, esquecida. Ela me olhou. Mas lá dentro tem algo, documento, registro antigo, prova de que essa terra sempre pertenceu a quem trabalha nela, não a quem tem poder. Meu coração batia forte. Por que a senhora não pegou? Por que não mostrou antes? Ela suspirou. Porque quando meu irmão morreu eu tinha medo. E medo faz a gente calar. Olhou para mim. Mas você não tem medo. Não do tipo que paralisa. Ficamos em silêncio. Onde fica essa capela? Ela apontou de novo. Segue a nascente morro acima. Quando a água parar de correr, você achou. Virei para olhar na direção. Quando virei de volta, ela tinha sumido. Olhei ao redor. Nada. Só mato. Só sombra. Só vento. Seria real? Ou seria cansaço, desespero, mente pregando peça? Só havia um jeito de descobrir. Esperei o sol nascer. Não contei para ninguém, nem para Paulinho, nem para Dona Benedita. Algo me dizia que isso era coisa que eu precisava fazer sozinha. Peguei o facão, uma garrafa de água, a lamparina, mesmo sendo dia não sabia o que ia encontrar, e comecei a subir. Seguia a nascente como a velha tinha dito. A água corria entre pedras, raízes, formando um caminho estreito morro acima. O mato ia ficando mais fechado, mais antigo, árvores grandes, retorcidas, cobertas de cipó. Cheiro de terra úmida, musgo. Passarinho cantando longe. Caminhei por quase 1 hora. Os pés doíam, os galhos arranhavam, o suor escorria, mas continuei. Então, bem quando a nascente sumia entre pedras grandes, como ela tinha dito, vi. Paredes cobertas de mato, quase invisíveis, mas ali, pedra antiga, musgo verde cobrindo tudo, resto de reboco caído. Uma capela pequena, esquecida, engolida pelo tempo. Cheguei perto devagar, como quem se aproxima de túmulo sagrado. A porta não existia mais, só o vão escuro. Acendi a lamparina. Entrei. Dentro cheirava mofo, a terra velha, a coisa fechada há décadas. O piso era de pedra irregular. No fundo ainda havia um altar pequeno. A cruz de madeira tinha caído, estava no chão coberta de teias. Nas paredes, restos de pintura, santos desbotados, cores que o tempo tinha levado. E no canto do lado esquerdo, uma caixa de pedra embutida na parede, fechada com uma tampa pesada. Meu coração acelerou. Coloquei a lamparina no piso. Puxei a tampa, pesada. Demorei, mas consegui. Dentro havia coisas enroladas em pano encerado amarelado. Tirei com cuidado. Abri. Documentos velhos, amarelados, letra antiga difícil de ler, mas dava para entender. Eram escrituras, registros de quando a terra tinha sido doada, em 1889, para quem nela trabalhar e dela cuidar. Não para família específica, não para herdeiro, mas para quem trabalha. Tinha carimbo, assinatura, testemunhas. Tudo oficial. Meus olhos arderam. Isso era prova. Prova que a terra não podia ser tomada. Não pelo fazendeiro, não por inventário, não por falsificação de divisa. Ela pertencia a quem cuidava. E eu estava cuidando. Abracei os papéis contra o peito e chorei. Ali sozinha na capela esquecida no meio do mato, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Vitória. Pequena, ainda não completa, mas possível. Quando voltei, Paulinho estava esperando no terreiro, preocupado. Onde a senhora foi? Tá sumida desde cedo. Mostrei os papéis. Achar salvação. Ele não entendeu, mas viu meu rosto e sorriu. No dia seguinte fui à vila. Procurei o único advogado que não trabalhava pro fazendeiro, Dr. Tavares, homem velho, aposentado, que morava sozinho numa casa de Porta Verde. Bati. Ele abriu, me olhou com surpresa. Dona Márcia. Preciso de ajuda. Ele me convidou para entrar. Sentamos na salinha simples. Mostrei os documentos. Ele colocou os óculos, leu, releu, examinou os carimbos. Ficou em silêncio por longo tempo. Depois olhou para mim. Isso aqui é ouro. Serve. Serve. Mas que serve?
Isso anula qualquer contestação. Essa terra é sua por direito histórico. Ninguém pode tirar. Minha voz tremeu. Tem certeza? Absoluta. Respirei fundo. Então o que eu faço? Registra no cartório, protocola e espera o fazendeiro tentar alguma coisa. Quando tentar, a gente derruba. Ele sorriu, primeiro sorriso verdadeiro que eu vi em semanas. Você é corajosa, Dona Márcia. Mais do que imagina. O fazendeiro tentou, claro que tentou. Entrou com ação na justiça, contestação de testamento, demarcação irregular, tudo junto. Mas quando o juiz viu os documentos da capela, o caso virou. A audiência foi marcada. Fazendeiro Santana chegou com advogado caro, terno engomado, 2 capangas na porta. Eu cheguei com o Dr. Tavares, vestido simples, mãos calejadas, mas com a verdade. O juiz leu, examinou, pediu perícia, confirmou a autenticidade. E 3 semanas depois deu sentença. A terra era minha. Por direito inalienável, histórico, inquestionável. Quando saí do fórum, o fazendeiro estava encostado no jipe. Me olhou com ódio puro, mas não disse nada, porque não havia mais nada a dizer. Passei por ele de cabeça erguida e fui embora. A notícia se espalhou, na vila, na região, nas feiras. A viúva do vale tinha vencido o fazendeiro. E de repente quem antes virava o rosto começou a cumprimentar, a comprar, a respeitar. Dona Benedita veio com bolo. Eu sabia. Sempre soube que você ia conseguir. Paulinho trouxe flores do mato. Pro dia mais bonito. Até João Batista da Venda, que sempre me olhava com desconfiança, ofereceu crédito, para quando precisar. Mas a maior mudança foi dentro de mim. Eu não era mais a mulher que tinha chegado ali derrotada, humilhada, sem esperança. Era outra pessoa, mais forte, mais firme, mais inteira. 6 meses depois o vale era irreconhecível. A plantação cobria quase toda a área. Milho alto, feijão verdejante, abóbora se espalhando, tomate, pimentão, couve, alface. A nascente alimentava tudo, generosa. Construí uma casa nova, pequena mas firme, com porta que fecha direito, janela com vidraça, telhado que não goteja. Paulinho e Janaína vinham todo dia, ajudavam, aprendiam, riam. Dona Benedita trazia vizinhas para conhecer. Olha só o que trabalho e fé fazem. E no quintal havia uma árvore, aquela árvore seca que eu regava todo dia mesmo quando parecia morta. Tinha brotado, folhas verdes, fortes, vivas. Numa tarde de domingo eu estava sentada debaixo dessa árvore, descansando depois da colheita, quando vi um carro parar na estrada. Não era conhecido. Desceu uma mulher jovem, bonita, roupa de cidade. Veio até a cerca. Dona Márcia. Sim. Meu nome é Fernanda. Sou sobrinha do fazendeiro Santana. Meu corpo enrijeceu. Ela viu, levantou as mãos. Não vim brigar. Vim pedir desculpa. Fiquei em pé. Desculpa pelo que meu tio fez, pelo jeito que tratou a senhora. Ela olhou ao redor. Meu pai me contou a história toda e eu quis vir ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Que é possível recomeçar, vencer, sem precisar pisar em ninguém. Ela tinha lágrimas nos olhos. Meu casamento acabou. Meu marido ficou com tudo, igual fizeram com a senhora. E eu não sei o que fazer. Olhei para ela, moça de cidade, perdida, assustada, igual eu tinha sido. Sabe plantar? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Então é por aí que começa. Abri a cerca. Entra. Vou te ensinar. Passaram-se anos. O vale virou referência. Gente de outras regiões vinha conhecer, aprender, ver com os próprios olhos que terra infértil não existe, existe terra abandonada. Fernanda ficou, aprendeu, cresceu. Hoje tem terra dela, produzindo. Paulinho cresceu também, virou homem, trabalha comigo até hoje. A irmã Janaína faz faculdade de agronomia na cidade, mas volta todo fim de semana. Dona Benedita envelheceu, ficou mais lenta, mas continua vindo, trazendo receita, trazendo riso. E eu envelheci também. Cabelo branco, mãos mais marcadas, costas que reclamam de noite. Mas acordo todo dia com propósito, com pertencimento, com paz. Às vezes quando a noite cai e eu sento no terreiro olhando as estrelas, penso naquela velha que apareceu na nascente. Nunca mais a vi. Perguntei na vila, ninguém conhecia nenhuma irmã de Antônio Carlos. Será que existiu mesmo?
Ou foi a terra falando comigo? A fé tomando forma? O desespero virando visão? Não sei. E talvez não importe. O que importa é que eu escutei, fui até a capela, achei a verdade e mudei minha história. Hoje é sábado, dia de feira na cidade. Carrego meus produtos, tomates vermelhos, abóboras grandes, alface crespa, pimentões brilhantes. Monto a barraca, espalho tudo com capricho. E as pessoas vêm, compram, sorriem, agradecem. Que tomate lindo, Dona Márcia! Essa abóbora tá perfeita. Semana que vem eu volto. Olho ao redor, pra feira cheia, pro céu azul, pro sol quente. E me lembro da humilhação na sala da sogra, do testamento que me deixou só a terra que ninguém queria, do desespero, do medo, da vontade de desistir. Mas também me lembro da nascente escondida, das sementes guardadas, da velha misteriosa, da capela esquecida. E de cada pessoa que apareceu quando eu mais precisei, Dona Benedita, Paulinho, Janaína, Doutor Tavares, Seu Geraldo, tantos outros. A terra nunca foi infértil. Eu também não. Só estávamos esperando alguém que acreditasse, alguém que cuidasse, alguém que não desistisse. E quando isso aconteceu, quando eu decidi ser essa pessoa, tudo mudou. Não da noite pro dia, não sem dor, não sem luta. Mas mudou. Quando o sol começa a descer e eu arrumo a barraca para voltar, vejo Paulinho vindo pela rua. Traz Janaína pela mão. Dona Márcia, a gente veio buscar a senhora. Para quê? Dona Benedita fez bolo. Disse que é para comemorar. Comemorar o quê? A senhora. A gente. Tudo. Sorri. Então vamos. Subo na carrocinha. Paulinho puxa. Janaína vem do lado. Voltamos para casa, pro vale, pra terra que era morta e virou vida. Pra terra que me ensinou que humilhação não define quem a gente é. Que abandono pode virar recomeço. Que solidão pode virar comunidade. E que às vezes o que parece maldição é só bênção disfarçada, esperando a gente ter coragem de ver. Fim. A terra nunca desiste da gente. Até o próximo vídeo.